Bem-vindos ao canal, continuaremos com a leitura do livro de Êxodo. Por favor, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Capítulo 29. Isto é, o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica, do manto do éfode e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra de artífice do éfode. A mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade sobre a mitra. Tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. Cingirás Arão e seus filhos com o cinto, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho perante o Senhor, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre as pontas do altar, derramando o restante à base do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, com a gordura, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, sua pele e o esterco, queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e espalharás o sangue ao redor do altar. Partirás o carneiro por suas partes. Lavarás as entranhas e as pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, de cheiro suave. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a sua cabeça. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, sobre os polegares das mãos direitas e dos pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Tomarás do sangue do altar e do azeite da unção, e aspergirás sobre Arão, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. E assim serão santificados. Depois, tomarás o carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos, os rins o ombro direito, e também um pão, um bolo azeitado e um coscorão do cesto dos pães ázimos, que estão diante do Senhor. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás sobre o altar, como oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e o moverás perante o Senhor. Esta será a tua porção. Santificarás o peito e o ombro, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações. Serão de Arão e de seus filhos, por estatuto perpétuo. As vestes sagradas que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos e consagrados com elas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar. Tomarás o carneiro das consagrações e cozerás sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Se sobrar carne ou pão até pela manhã, o que restar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te ordenei. Por 7 dias os consagrarás. Cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar
o altar será santo, isto é, o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente, um pela manhã e outro à tarde. Com cada cordeiro oferecerás flor de farinha misturada com azeite batido, e vinho para a libação. Será holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, e por minha glória serão santificados. Santificarei a tenda, o altar, Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadradeu, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás. O seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares, todo aquele que passar pelo arrolamento, dará isto: a metade de 1 ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência, nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios,
e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, e onixa, e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Finalizamos aqui os capítulos 29 e 30 do livro de Êxodo. Por favor, deixe uma curtida e um comentário. Pode ser um amém. Deus abençoe a todos.